Não, na hora que a gente ler o texto, vocês já vão entender então um pouquinho do assunto que eu quero abordar com vocês. Todos acharam? Amém? Então eu vou ler, vocês me acompanhem em leitura silenciosa. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não podendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, e reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e o perdoou-lhe a dívida. E saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: pague-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: ser generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que se pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém? Bom, meus irmãos, o texto que eu perguntei a vocês, na verdade as perguntas que eu fiz a vocês foram de propósito, né? Bom, de fato, esses pecados ele não tem perdão. E o que eu queria me deter com vocês é o fato de eu não perdoar. O pecado de não ceder perdão. Bom, esse fato também, eu não tenho o perdão de Deus. O texto aqui é bem claro, bem explicativo. Eu acho que todos nós temos a clareza do texto nas nossas mentes, do que está se tratando nessa parábola que Jesus está contando. Bom, o perdão ele é muito importante para nós cristãos, para a igreja do Senhor, para todos nós jovens, irmãos, irmãs, obreiros, pastores, todos os membros. Quando eu falo membros da comunidade, quer congregados e quer membros mesmo que participam da Santa Ceia do Senhor, que tem o seu nome no rol de membro de uma igreja, o perdão ele é muito importante para nós. O ato de perdoar, o ato de ter um coração bondoso, ele é importantíssimo para que a gente observe que a nossa salvação, ela também está, eu vou dizer assim, ligada, atrelada, tem um laço de ligação com o ato de perdoar. Se eu não perdoo, eu também não alcanço o favor de Deus, tá bom? Então ela é importante para todos nós, por isso que eu estou dizendo, para quem é congregado, para quem é membro, pastores, obreiros, ministros, professores de escola bíblica dominical, membros em gerais, músicos, todos nós devemos observar isso. Devemos nos atentar sobre este pequeno detalhe que a Bíblia, quando eu estou dizendo pequeno, é porque pode se passar desapercebido
entre tantas coisas que nós visualizamos hoje, de tantas coisas que nós miramos hoje, que damos de suma importância para a nossa vida de fé, para uma vida de comunhão, para vamos dizer assim, aquilo que nós almejamos, o perdão ele pode passar desapercebido entre os problemas que podem existir entre nós, tá? Isso pode passar desapercebido. Problemas acontecem aqui nessa congregação, acontece na congregação da Tocantins, na congregação da Turmalina. Se você sair do Ministério da Serra e ir para outro ministério, você vai ver que lá também tem os seus problemas. Então, meus irmãos, não existe entre nós uma comunidade, uma igreja, que ela seja perfeita, que nenhum dos seus membros não vá cometer algum deslize, algum ato que vai provocar no coração do outro uma tristeza, tá? Vamos dizer assim, atingir o outro entristecendo com determinados tipos de atos, palavras, enfim, atitudes que possa ferir os nossos irmãos. Isso pode acontecer entre o nosso meio e pode acontecer em qualquer outra congregação, em qualquer outro lugar, em qualquer, meus irmãos, comunidade que se diz evangélica, tá? Assembleia de Deus, Deus é Amor, Maranata, Batista Renovada, Presbiteriana Renovada, e tem um tanto de igrejas hoje aí com outros nomes que não são esses nomes tradicionais, que terão os mesmos problemas. E todos nós, como cristãos, que abraçamos a fé, que professamos a Jesus, precisamos observar esse ato de perdoar, porque o texto que nós lemos da parábola do credor incompassivo, nós vamos ver que é um rei, e ele vai pedir conta aos seus servos, quem está devendo a esse rei, e nós vamos ver que aqui é 10.000 talentos, se esses talentos forem colocados, fazendo uma conta básica entre nós, como prata, e ser transformada para os valores de hoje, nós passaríamos, meus irmãos, facilmente de uma dívida de mais de 3 milhões de dólares. Deixa eu fazer uma pergunta para você: se você me devesse 3 milhões de dólares, você me pagaria? Pastor, que é isso, né? Vou colocar 3 milhões de dólares, vou colocar 1 milhão de real, né? Você me pagaria? Você tem condições de me pagar essa dívida? Estou te cobrando, cadê? Você está me devendo. Nenhum de nós temos condição de pagar isso. Se formos colocar esse talento como ouro, isso passaria, meus irmãos, de mais de 100 milhões de dólares. Então a dívida aqui, ela era impagável. A dívida era muito alta, de forma que aquele servo não tinha condições alguma de pagar ao seu senhor. E ele, vendo sua situação de pobreza, sem condições de pagar a sua dívida com o seu senhor, né, ele vai clamar por misericórdia, porque o senhor estava tomando uma atitude já de vender a ele, vender a sua esposa, vender os seus filhos como escravos. E isso é uma prática que nós vamos ver, meus irmãos, que existe justamente quando está se multiplicando o azeite da viúva, porque o seu marido havia morrido, os seus filhos seriam levados como escravos para pagamento da dívida. Então isso é uma prática antiga, e Jesus está usando justamente o que eles tinham de prática naquele tempo, o que eles tinham de conhecimento, dizendo: a dívida era impagável, e a família desse homem seria levada cativa como escravos, e tudo quanto mais ele tinha, se tivesse alguma posse, talvez alguma casa, né, algum terreno, algo desse tipo, que seria também penhorado para o pagamento daquela dívida, e ele ficaria trabalhando até pagar aquela dívida. Bom, eu acho que nós, pelo salário que nós ganhamos aqui hoje, a nossa realidade do Brasil, a gente ia trabalhar até morrer, mas a gente não pagaria uma dívida de mais de 100 milhões de dólares a qualquer um dos nossos credores. A gente vai passar a nossa vida e a gente não vê esse dinheiro, não alcança com todos os bens que nós ganhamos. Nós não teríamos condições de pagar um bem tão alto assim, um valor tão alto quanto foi a dívida desse homem. Bom, acontece que o Senhor teve compaixão desse homem. O Senhor
no seu íntimo, se moveu de compaixão por ele. E a Bíblia vai dizer que o Senhor então vai falar assim: ó, você não tem condição de me pagar essa dívida, é fato. E eu estou movido de compaixão por você. Sabe de uma coisa? Esquece a dívida que você me deve. A sua dívida, ela está perdoada. E quando o rei estava dizendo aqui de perdoar essa dívida, ele estava esquecendo. É como se pegasse lá, a ficha daquele homem, está lá, no final dessa ficha, o valor que ele está devendo, e ele coloca lá como pago, sendo que o servo não pagou, ele está perdoando, ou se não, aniquilado, rasgar aquela cédula, rasgar aquelas informações do valor da dívida, de forma que o rei não se lembraria mais que aquele homem algum dia esteve devendo alto valor ao rei. Bom, alcançando tamanha misericórdia do rei, o texto vai dizer que ele saindo dali, é como se a gente tivesse acabado de sair de dentro da congregação e logo ali fora encontrar alguém que nos deve. Bom, imagine você ser perdoado de um valor desse. Eu acredito que qualquer um de nós, meus irmãos, eu não vou colocar um valor tão alto, vamos colocar um valor de uma dívida de R$1.000, sendo perdoado, tendo alcançado o valor desse perdão, dessa dívida, a gente sendo perdoado aqui dentro, tendo perdão dessa dívida, a gente ficaria tão feliz, a gente ficaria movido de tanta felicidade no nosso íntimo, de que você sabe que você não vai precisar pagar aquele valor, e saindo daqui de dentro da igreja, suponhamos, indo ali fora, descendo as escadas da igreja, você encontra o seu amigo que te deve. Você é perdoado de um valor muito alto, mas o seu amigo está te devendo lá R$50, e você vai dizer ao seu amigo: me paga o que você me deve. Bom, meus irmãos, qualquer um de nós que tivéssemos um coração generoso, a gente ia sair ali, na hora que vê o amigo, em vez de cobrar, falar assim: rapaz, eu recebi uma vitória tão grande, eu recebi uma bênção tão grande, eu alcancei algo tão maravilhoso, que faz o seguinte: eu nem vou te cobrar a dívida não, esquece, a sua dívida também está paga, porque o que eu recebi hoje, para aquilo que você me deve, é tão irrisório, que eu não posso nem levar em consideração a dívida que você tem comigo. Essa era para ser a atitude daquele servo, mas ele se mostrou com tanta dureza de coração, que ele fez tanta questão daquele dinheiro, que o homem não tinha condições de pagar aquele valor. Então ele pega aquele conservo dele, leva para a prisão, e ele vai ficar preso para pagar, a dívida que ele tinha com esse outro homem. Bom, as pessoas em volta estão vendo aquilo, e sabendo do que havia acontecido no castelo do rei. Então eles, movidos pela tristeza da cena que eles acabaram de ver, então eles vão voltar no rei: o servo que acabou de sair daqui, que você perdoou aquela dívida impagável, ali fora ele fez o oposto do favor que lhe foi oferecido. Ele encerrou um homem na prisão porque ele devia um valor muito menor, incomparável ao perdão que ele alcançou. Então o rei vai ficar enfurecido com aquilo, vai chamar aquele homem dizendo: rapaz, eu não lhe fiz um perdão, eu não lhe fiz um favor, eu não fui movido de compaixão com você, usei de misericórdia para com você, sua dívida comigo era impagável e eu te perdoei. Por que você não foi movido pela mesma compaixão que eu e perdoou o seu irmão, o seu conservo? Por que você não teve também da mesma atitude? E sem resposta, aquele homem agora vai ser entregado aos atormentadores, que quer dizer, meus irmãos, aqueles que literalmente feriam, era, de certa forma, vamos dizer assim, agredido, com dor, não era apenas preso na prisão, agora vai sofrer, meus irmãos, açoites, além de preso ainda sofrer açoites, até que fosse pago a dívida daquele homem. E ele ia passar a sua vida toda sendo açoitado e preso, porque ele
não tinha condições alguma de pagar aquela dívida e a sua vida ia passar naquela situação. Então vocês observem comigo que o ato de não perdoar também implica em eu não ser perdoado. É a mesma forma eu dizer que amo a Deus e aborreço o meu irmão. Como eu amo a Deus que não vejo, e ao irmão que eu estou vendo, eu aborreço. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que isso é um amor falso, que de fato eu não sou um filho de Deus, mas que essas características incutidas naqueles que se dizem filhos de Deus, na verdade, são filhos do maligno. Então, se nós, meus irmãos que aqui estamos, alcançamos o perdão da dívida que tínhamos com Deus, temos por obrigação também perdoar, meus irmãos, aqueles que têm uma dívida para conosco. E quando eu estou dizendo dívida, eu não estou dizendo apenas de uma dívida financeira, estou dizendo de relacionamento, de comunhão, de fala, de trato, porque eu posso, em algum momento, como homem, ferir a você. Eu posso, em algum momento, nesse corpo carnal, ter um comportamento que vou lhe ferir, que vai lhe magoar. E eu, como cristão, devo e tenho por obrigação também de pedir perdão. Agora, o difícil, meus irmãos, não é pedir perdão. É mais fácil pedir perdão. O difícil é perdoar. O ato de perdoar. E o que é perdão? Bom, perdão, meus irmãos, não é esquecer. Esquece isso. E fingir que não ocorreu nada, mas na verdade, o coração tem lá no fundo do coração uma raiz de amargura, pelo ato que o irmão se referiu a mim. Perdoar também, meus irmãos, não é dar um tempo. O tempo resolve isso. O tempo resolve essas questões mal resolvidas. Dá um tempo e as coisas vão se ajeitando no lugar. Bom, isso não é perdão, isso não é perdoar. Perdoar também, meus irmãos, não é evitar a pessoa. Eu feri o diácono Leandro, e o diácono Leandro, na hora que eu entro pela porta aqui, ele sai pelo corredor do meio. Eu entro pela porta de lá e ele vem por aqui e sai por aqui. Como se eu estivesse evitando porque eu estou ferido, eu estou magoado com um determinado irmão, com o pastor, com a presidente de oração, com o jovem, com o baterista, enfim, com a irmã que senta do meu lado. Hoje ela senta aqui, amanhã me feriu, falou alguma coisa, eu sento lá atrás para evitar de sentar do lado da irmã. Isto não é perdoar. E sabe quem se alimenta com a falta de perdão entre o povo de Deus? O maligno. Simplesmente ao diabo interessa o fato de não perdoar. Que isso, pastor? E eu vou provar para vocês biblicamente. Abra comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 10 e verso de número 11. Observe isso, fazendo um favor. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos, observe, para que não sejamos vencidos por Satanás. Aí ele vai dizer no verso 11:
porque não ignoramos os seus ardis. Então, se interessa a alguém a falta do perdão em uma comunidade cristã, é apenas ao inimigo. Quanto menos uma pessoa perdoa, mais ela é vencida pelo diabo, mais ela perde as suas batalhas contra o diabo, mais o inimigo conquista território entre nós que se dizemos cristãos, pela falta do perdão, mais ele amplia os seus territórios. E olha, meus irmãos, vamos ser sinceros, eu tenho a certeza que vocês já ouviram de algum problema que houve em alguma igreja, que o dano foi tão grande que a igreja ficou, de certa forma, atrofiada na obra de Deus. Um problema com o pastor, um problema com uma irmã, e esse problema ele não foi tratado, e a irmã se enche de razão, e vai para a reunião com o círculo de oração e fala as verdades que se acha que se deve falar. A que ofendeu fica mais cheia de razão e vai dizer também que falou a verdade. E essas questões, elas vão gerando problema, que uma vai tomar partido de uma amiga, a outra vai tomar partido de outra amiga, e isso vai tomando conta do ambiente. Daqui a pouquinho um jovem não está falando com o outro porque tem uma irmã que é mãe, que brigou com a mãe do outro, e isso vai tomando o ambiente, crescendo, e o inimigo vai conquistando território nisso, que daqui a pouco, meus irmãos, o dano no meio do povo de Deus é tão grande, que essa igreja ela fica atrofiada, fica nanica, ela não cresce, ela não desenvolve, ela não floresce. É uma planta, meus irmãos, que não cresce nunca, que não dá fruto nunca, que você rega, e a planta nunca desenvolve, porque a falta do perdão maligno nas suas raízes está sugando, meus irmãos, toda a seiva, todo o alimento, todo o nutriente dessa igreja, pela maldade que está no coração, pela falta do perdão. E a igreja, meus irmãos, vão ficando atrofiada, e precisamos ter cuidado, porque às vezes nos enchemos de razão, e não julgamos que o irmão merece, meus irmãos, o nosso perdão. Olha, meus irmãos, os problemas que acontecem no meio de famílias, que passa anos, gerações, e irmão não fala com irmão, filho que não fala com o pai, família que se dividiu, que não fala com a outra família, e o inimigo vai entrando, meus irmãos, assim, o que a gente dizia como sapatinho de algodão. Ah, mas foi ele que me ofendeu, me deve pedir perdão, jamais vou lá pedir perdão a ele, né? Ah, mas eu falei para ele a verdade, eu falei para ela a verdade, eu disse isso, e estou certo no que eu disse. Meus irmãos, as nossas razões, elas estão nesse sentido, meus irmãos, sendo alimentadas pelo maligno, que vai tentar vencer a nossa fé. E Paulo está dizendo, nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Satanás vai dizer assim, você está certo, e aí vai te dar razão, e eu estou certo mesmo, e a dureza do coração vai entrando, na hora que vermos, meus irmãos, o dano é tão grande, que os problemas, eles vão durar gerações para frente, para poderem serem sanados. Então precisamos ter cuidado, e aqui, o pastor não sabe dos problemas do seu coração, eu não sei. Pode chamar aqui, meus irmãos, os profetas de Deus. Se Deus não falar com o profeta também não sabe, tá? Eu estou dizendo profeta de Deus, estou dizendo desses profetas que tem de Facebook, rede social, essas coisas bizarras que existem por aí, não. Estou dizendo de um homem de Deus, que Deus fala nos seus ouvidos. Se Deus não falar, nem o profeta sabe. Agora, nós individualmente sabemos o que se passa no nosso coração. E observe, meus irmãos, que precisamos ter cuidado com
com essa falta do perdão, que isso vai virar uma raiz de amargura. Isso vai gerar lá no fundo do seu coração, você vai conviver com isso. Você vai passar a sua vida como cristão, convivendo com isso. E sabe qual é o problema? Que amanhã o Senhor te chamando, você não tem parte na salvação, pela falta do perdão. Você corre o risco de perder a sua salvação. Está aqui, anda de saia, de calça, cumpre todas as questões de usos e costumes, está em todos os cultos, é participativo na igreja, tem todo o seu envolvimento, tem os seus cargos, todo mundo te elogia, você é um bom crente, tem um bom testemunho, mas Deus sabe que lá no fundo do coração, uma raiz de amargura, que ficou lá para trás, e você está dando tempo, o tempo está passando, o tempo está passando, e você corre o risco de perder a sua salvação. Jesus vai ensinar para nós que nós devemos perdoar. Meus irmãos, Jesus, um excelente professor, um excelente mestre. Ele só não ensina com as suas parábolas, como nós lemos, como também ele vai ensinar com as suas atitudes, tá? Jesus vai ensinar com as suas atitudes. Você quer ver um ensinamento profundo de Jesus? Algo tremendo. Que Jesus, sentado na mesa com seus discípulos, na sua última participação da Páscoa com seus discípulos, ele sabia que Judas ia traí-lo, que o diabo já tinha entrado no coração de Judas. Jesus sabia, por isso que ele vai dizer: um que está à mesa vai me trair, um de vocês vão me trair. Jesus tinha conhecimento prévio, Jesus já sabia que Judas já tinha ido lá, já tinha vendido, já tinha pego o dinheiro, estava feliz da vida com a atitude que ele estava tomando, e Jesus está sentado ali com ele, na mesa, do seu lado, tendo ciência. E quando ele sai para ir buscar os homens para entregar a Jesus na mão desses homens, Jesus sabia qual ato que Judas estava tomando. E quando Jesus vai para o Monte das Oliveiras para orar, que vem aqueles homens, Judas vem junto. E que Jesus vai falar para Judas? A expressão de Jesus, isso aqui não é hipocrisia de Jesus. Judas dá um beijo e Jesus fala assim: amigo, com um beijo, traíste o Filho do Homem. Dizendo assim: ó, você não é, mas eu sou o seu amigo, eu te perdoo da atitude que você está fazendo. Teríamos coragem, meus irmãos, de ter a atitude de Jesus, de saber que uma pessoa está nos traindo, está falando mal de mim, está denegrindo a minha imagem, está por trás de mim, meus irmãos, com falácias que não são verdadeiras, tenho ciência disso, de que não são, tenho conhecimento de fato, provas de que tal pessoa está tendo atitude, e eu ainda chamar essa pessoa de amigo com um coração tão puro quanto foi Jesus? O padrão de perdão está aí, e Jesus, além disso, vai ensinar. Olha a preocupação dos discípulos: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7? Não, Pedro, mas 70 vezes 7, que vai dar um número de 490. Meus irmãos, e deixando toda a matemática, numerologia bíblica de fora, o que de fato está querendo dizer isso? Isso não está ligado apenas a uma matemática divina, vamos dizer assim, mas está ligado, meus irmãos, a uma conduta, a uma atitude constante do fato de perdoar, quantas vezes for necessária perdoar o meu irmão. Não é para dizer assim: rapaz, já te perdoei 1, 2, 3, e você continua cometendo erro, até quando? Não é isso. Aqui Jesus está ligando o fato para ser uma conduta, uma atitude constante de perdoar.
E olha o que o texto bíblico diz: você vai para o altar de Deus, chega lá, você lembra que o seu irmão tem uma questão contra você. Você apresenta a sua oferta? Não, porque a sua oferta não é aceita. Você deixa a sua oferta, reconcilia com o seu irmão, e depois você volta para oferecer a sua oferta. E olha, que Deus, meus irmãos, tem sondado os nossos corações, e precisamos ter muito cuidado, porque até do corpo do Senhor, pode ser que tomamos, tendo uma raiz de amargura, questões contra o nosso próximo. Eu não vou com a cara do irmão, eu não consigo lidar com fulano de tal, em detrimento de alguém, de algum grupo, de um departamento, você valoriza o outro, não porque você gosta mais do outro, mas porque você degrine o daqui, não porque você valoriza a igreja lá de fora, é porque você não gosta da igreja daqui, não gosta do pastor daqui, aí elogia o de lá para denegrir o daqui, com maldade no coração. Deus está vendo isso, Deus está vendo a maldade por trás dessas ações. Precisamos, meus irmãos, ter cuidado com o nosso coração. Cuida do teu coração, preserve o teu coração, porque olha só, pode me enganar, mas a palavra de Deus, meus irmãos, que é uma espada viva, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, está aqui nessa noite, apta para discernir os pensamentos e a intenção do seu coração. A palavra de Deus sabe se você perdoou. E você pode, meus irmãos, conviver no nosso meio, mas a Deus você não engana. Precisamos ter temor, muito temor, porque talvez nós vamos aprender a conviver no meio dessa falta de perdão e achar que o tempo sarou isso, achar que o tempo tratou isso, ou passar de lá do problema, a pessoa, a circunstância, e achar que isso está tudo resolvido. Precisamos ter muito cuidado com isso. E Jesus vai nos ensinar na oração, justamente na oração, quando os seus discípulos vão fazer um pedido a Jesus, pedindo: Senhor, nos ensina a orar. Vocês observem que o pedido deles: Senhor, eu quero ser mestre igual você, igual o Senhor, um doutor, ter admiração da multidão, um pregador. Olha o pedido dos discípulos: Jesus, nos ensina a orar. E quando Jesus vai ensinar, meus irmãos, a eles a orarem, que está, por exemplo, no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, que é a famosa oração do Pai Nosso, tá? Do Pai Nosso, ok? Jesus vai dar na oração um ensinamento que nós conhecemos, né? A oração do Pai Nosso, verso de número 9, começa assim, ó: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Verso de número 12: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus está ensinando eles a orar. Então essa oração ela precisa ser verdadeira. Quando eu chego diante de Deus, eu peço perdão a Deus, mas eu aprendi a perdoar. Eu estou dizendo: Senhor, como eu perdoei ao meu irmão, eu peço também me perdoa. O perdão está com Deus.
perdão das nossas ofensas. E Deus está dizendo: olha, eu condicionei a vocês o fato de, conforme vocês estão perdoando, vocês também serão perdoados. Olha isso, tá? Porque, verso 14: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Tá? Se nós perdoamos aos homens as suas ofensas, o Pai Celestial vai nos perdoar. Verso de número 14, agora o 15. Se porém, olha o porém, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Se perdoamos, nós alcançamos perdão. Agora, se nós não perdoamos, nós também não somos perdoados. Nós não alcançamos o perdão de Deus. Nós não alcançamos o favor do Senhor. Abra comigo Efésios capítulo 4, verso de número 32. Efésios capítulo 4, verso de número 32, uma orientação de Paulo a essa igreja: antes, sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. É a orientação de Paulo para a igreja: antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então o modelo de perdão é o perdão que Deus nos concedeu em Cristo. Não existe esse perdão da boca para fora, mas o coração está magoado: ó, te perdoo, mas não quero mais contato, deixa para lá, me magoou muito, está perdoado, e esquece isso e tal, e eu vivo evitando a pessoa, não quero contato com a pessoa, não dou a paz do Senhor, não olho nos olhos da pessoa, não pego na mão da pessoa. Que perdão é esse? Vocês imaginem Deus fazendo isso conosco: ó, perdoei vocês, mas para vocês o inferno, tá? Vocês estão perdoados, mas vai todo mundo para o inferno, não tem ninguém salvação. Que perdão é esse? Que perdão é esse que eu não consigo, meus irmãos, olhar hoje no olho do meu irmão e amanhã eu estou dizendo que vou com ele para Nova Jerusalém? Como vou me assentar à mesa com Cristo na eternidade para participar daquele maravilhoso banquete, meus irmãos, se eu não consigo olhar no olho do meu irmão? Se eu não tenho dignidade, meus irmãos, para olhar no seu olho aqui nessa vida terrena, também não terei dignidade para olhar na vida vindoura. Se eu não tenho, meus irmãos, dignidade, santidade e vida com Deus para participar da Santa Ceia aqui, meus irmãos, preparada pelos homens, não terei dignidade para participar da Santa Ceia no céu, preparadas pelas mãos do Senhor. Perdão precisa fluir dos nossos corações, meus irmãos, como algo genuíno em Cristo Jesus, para dizermos, igual Deus fala dos nossos pecados: lançados no mar do esquecimento, e jamais me lembrarei deles. Agora tudo se fez novo. Vocês já puderam contemplar, ou vou fazer uma pergunta diferente: você já pediu perdão a alguém? Já pediram, meus irmãos, perdão? Você sentiu que você ficou devendo e olhou, né, pastor Evaldo: pastor, o senhor me perdoa, eu fui mal com o senhor, né, desrespeitei o senhor como um obreiro mais velho, e eu um menino mais novo, embora somos pastores, mas a questão da honra, do respeito, e desrespeitei o senhor, né? Vocês já perdoaram alguém? Estou dando um exemplo, tá, meus irmãos? Estou pedindo perdão a ele, não, que ofendi não, tá, pastor? Tá, não ofendi o pastor não, é só um exemplo, tá, meus irmãos?
O que acontece depois que a gente pede perdão? E eu vou fazer outra pergunta: você já perdoou alguém? Perdoar, não esqueça, perdoar. Você já perdoou alguém? Estava com o coração duro, não falo mais que esse abençoado também, né? Em casa esse marido me paga, esse menino, o filho com, meu pai, né? As atitudes nossas. E você já teve a honrosa atitude de perdoar alguém que lhe fez mal? O que acontece? Olha, meus irmãos, é um fardo que sai das costas, um alívio na alma. Houve casos que o perdão foram tão grande que aqueles que eram inimigos se tornaram amigos íntimos. Uma vez nós fizemos um churrasquinho com os jovens no terraço do pastor Vanderlei, e foram os jovens daqui da Uberlândia, estão uma quantidade de tempo, e o pastor Mário, que mora lá junto com o pastor Vanderlei, vizinho, né, para quem conhece, chamou os jovens e alguns irmãos lá da congregação. Na época o pastor Mário tomava conta da congregação em Planalto Serrano ainda. Chamou alguns jovens e alguns irmãos para ir no churrasquinho. A gente fez meio que um encontro, né, os jovens daqui de Nova Carapina com os jovens de Planalto Serrano, aquela comunhão, as brincadeiras, conversas, enfim. E lá naquele churrasco tive o prazer de conhecer dois irmãos que lá em Planalto Serrano eram inimigos no mundão do tráfico. Um tentou matar o outro, escapou pelo milagre de Deus, eles contando, e eu cerquei ele no beco e atirei e não acertei, né? E eu pulei por cima do muro e saí correndo e tal, e outro dia fiquei à espreita para pagar porque ele tentou me matar. Do mundo do crime, meus irmãos, sentados juntos, participando de um churrasco, de um almoço entre irmãos como Cristo Jesus. Me fala, aonde isso acontece no mundo? Só Deus, por meio do perdão, consegue juntar duas pessoas que eram declaradamente inimigas uma da outra, para se assentarem juntos e dizer assim: a paz do Senhor, meu irmão. O outro responder: a paz do Senhor. Que coisa divina, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, que coisa sublime da parte de Deus, é quando nós atuamos liberando o perdão, e Deus vai agindo no meio das nossas atitudes, tirando as diferenças e fazendo que aquele que estava longe se achega perto, aquele que era inimigo se torna irmão, se assente, o que não falava, fala, e enfim, a comunhão, a obra de Deus, os mistérios de Deus vão sendo revelados para nós com a liberalidade do perdão sobre a nossa vida. Abra fazendo favor, e nós já vamos concluir. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2 novamente, só que agora nós vamos ler outro versículo. E eu quero te dizer que o ato de perdoar é um dever nosso, tá? Perdoar é um dever nosso, que está no versículo de número 7, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza, tá? Então, é um dever que nós devemos perdoar ao ofensor, para que de modo algum o seu coração seja tomado de demasiada tristeza, e esta pessoa, e quem não perdoar o ofendido, o ofensor, não perdoando, corre o risco de ambos perderem a salvação. Então nós precisamos cumprir com esse
dever nosso de perdoar os nossos irmãos, assim como nós fomos perdoados da nossa dívida. Você perdoa? Tem perdão no seu coração, meus irmãos? Amém? O Senhor está controlando a sua vida, o seu modo de viver, de forma que no seu coração o perdão é uma prática que você não segura, não trava. E olha aqui, abrindo um parênteses aqui, no mundo lá fora, eu estou falando de forma espiritual, mas no mundo lá fora, nós vamos ver, meus irmãos, que a medicina, psicologia ou alguma outra área que eu não tenha conhecimento, vai dizer que a falta do perdão traz tanto prejuízo para a pessoa fica doente, doenças são desenvolvidas pela falta do perdão, problemas psicológicos vão ser desenvolvidas pela falta do perdão, e eles, da medicina, dizendo que o melhor remédio em determinados tipos de tratamento é o perdão, que nem remédio faz efeito, apenas a pessoa perdoar. Apenas o fato de perdoar, a pessoa vai se sentir tão bem que o comportamento do seu corpo, de forma anatômica, eu estou dizendo, vai melhorar e corresponder ao tratamento pelo fato dele ter perdoado. E olha, se os homens sem conhecimento de Deus, apenas conhecimento dessa vida, está dizendo assim, ó, o perdão é um remédio muito bom. O que dirá nós, meus irmãos, que somos cristãos e que alcançamos perdão de Deus? Devemos saber muito mais do que os doutores lá de fora acerca do perdão e praticar o perdão, porque nós fomos perdoados por Deus e a nossa dívida, que era altíssima, como esse servo com o rei, ela foi perdoada. Do mesmo modo, então, nós não temos motivos nenhum para perdoar os nossos irmãos que estão nos devendo apenas 100 denários, seria a dívida. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe a vida de cada um de vocês, e que no nosso coração tenha espaço apenas para o perdão, e nenhum tipo de raiz de amargura, de tristeza, de mágoa, com qualquer pessoa que seja, qualquer problema que seja, porque se tiver, ouça o conselho da palavra de Deus, não é o meu conselho, é o conselho da palavra de Deus. Procure o seu irmão e reconcilia-te com ele, para que as suas orações, para que as suas ofertas elas sejam recebidas por Deus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, fazendo o nosso coração ser um coração bondoso, perdoador dos que estão nos devendo, e também para que o nosso coração seja de igual modo sensível para também saber pedir perdão. Quando errarmos, ir lá dizer, me perdoe, eu errei com você, e Deus vai tratar e operar no nosso meio coisas maravilhosas para a glória do nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final do culto. Quero pedir o diácono para colher a oferta. Os irmãos podem estar ofertando para a glória do nome de Jesus. Bom, quinta-feira nós temos